Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Tarde e noite, mais uma oportunidade que a misericórdia divina se nos oferece para que possamos nos aprofundar em proposições pertinentes à evolução do espírito imortal que somos todos nós. O nosso desejo é que possamos sair daqui a pouco mais, em torno de 1 hora, em condições mais favoráveis do que aquelas quando chegamos. Que realmente o amor maior nos ilumine a todos, ampliando nossos níveis de consciência, direcionando a nossa expositora, para que a mensagem desça do nosso intelecto, agasalhe-se no nosso coração e torne-se um hábito saudável na nossa vivência. Essa será a nossa proposição. Nós vamos fazer a nossa prece, em seguida uma leitura introdutória, e a nossa querida Daniela Boleta Seranto, a expositora da tarde e noite, já está conosco e vai nos conduzir nesta reflexão que era uma encrenca que o apóstolo Paulo tinha, né? E aí está posto então para que a gente reflexione em torno disso. Vamos orar. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, filhos vossos, que despertamos paulatinamente de sono milenar e verificamos a imensa responsabilidade que temos em relação à parte que nos toca na obra infinita da vossa criação. Desejamos, sem sombra de dúvida, Senhor, participar desse ágape de luz, desse banquete de amor, mas ao mesmo tempo solicitar ao vosso coração magnânimo que o nosso desejo, as nossas forças, a nossa coragem de nos ajustar às vossas leis sábias e justas sejam potencializadas pela vossa ternura infinita, pelo vosso amor que não conhece limite em relação a nós outros. Porque assim acontecendo, temos certeza absoluta que iremos acelerar o nosso processo de redenção. Abençoa-nos a todos, Senhor, e através dos vossos mensageiros, que seja conduzida a nossa expositora, para que a mensagem proposta por ela realmente encontre ressonância nos nossos corações. Que assim seja, Senhor. Já que a lição da tarde e noite é essa, nós encontramos na obra Pão Nosso, do nosso querido benfeitor Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico Xavier. Pão Nosso foi publicado em 1950, é um ano muito bom, né? E a lição 136 trata ele deu o nome de conflito. E ele analisa, comenta um versículo que Paulo faz aos Romanos. Acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Quer dizer, o apóstolo estava se trabalhando esta questão, né? E o benfeitor comenta esse versículo. Diz para nós o seguinte: os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem, diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. É como eu estivesse pregando aqui, dali a pouquinho eu caio na mesma incoerência, né? Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram um inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isento de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia,
não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumulada em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Muito interessante. A nossa Daniela vai nos trazer ângulo também mais interessantes ainda. Portanto, mais uma vez honrado, vamos ouvi-la. Boa tarde, noite a todos, né? Bem, e hoje nós vamos falar a respeito do tema: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço, que Paulo falava. Aí eu acrescentei aqui a respeito do orgulho e egoísmo, né? E quando nós falamos de bem e mal, muitas vezes nós nos perguntamos, né? Está melhor ou está pior? Predomina o bem sobre o mal ou vice-versa, né? Então, ainda hoje nós nos deparamos com coisas muito ruins, certo? O mal ainda existe, certamente existe. E muitas vezes esse mal é muito mais divulgado do que o bem, né? E aí aquela pergunta: o mundo está melhor ou o mundo está pior? Nós estamos colocando no mundo de forma geral. Por quê? Porque depois nós vamos chegar no nosso mundo. Será que nós não podemos ajudar a melhorar? Ou também podemos ajudar a piorar o mundo? É aquela história do passarinho apagando o incêndio, né? Levando uma gotinha de água no bico. O que você está fazendo? Estou tentando apagar um incêndio. Mas você não vai conseguir sozinho. Mas eu estou fazendo a minha parte. Então é nesse aspecto que nós queremos adentrar aqui. Então, quando a gente fala, o mundo está melhor ou está pior? E aí, muitas vezes nós somos negativos, né? E falamos assim: está cada dia pior. As coisas tendem a piorar cada vez mais, né? Mas nós temos que lembrar que nós já não nos satisfazemos em ver cenas como estas, né? Ver os cristãos sendo jogados às covas dos leões, né? Pessoas se degladiando. E muitas vezes, quando uma pessoa necessita de ajuda, né, nós estamos ali para auxiliar. Então, o que tem acontecido? Será que é tanto assim o mal que prevalece? Ou será que há um destaque especial para o mal? E nós acabamos muitas vezes nos focando em ver apenas o mal. Mas também existe o bem. Só que o bem não atrai. O bem não dá ibope, né? O bem não chama a atenção tanto quanto o mal. E daí parece assim, que se eu for fazer o bem, não é tão destacado quanto o mal. Mas o bem existe. Entretanto, para nós falarmos de bem, mal, nós temos que dar significado para bem ou mal. Por quê? O que pode ser bem para mim, pode para outra pessoa ser considerado mal e vice-versa. Então, na questão 630 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: como se pode distinguir o bem do mal? E os espíritos respondem: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, que está escrita na nossa consciência. O mal, tudo é o contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, a partir do momento que nós seguimos a lei de Deus, nós estamos fazendo bem. E continua: tem
meios o homem de se distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Então nós somos capazes de distinguir o bem do mal, porque se eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero, eu consigo distinguir isso? E os espíritos respondem: sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. E se nós fizermos uma busca na nossa consciência, muitas vezes nós sabemos se fizemos o bem ou se fizemos o mal. Se todas as noites nós voltarmos desde o início da manhã e perguntarmos a nós mesmos, que fiz de mal hoje? Ou o que fiz de bem? Certamente a nossa consciência nos dirá o que foi de mal ou o que foi de bem feito naquele dia. E eles continuam: estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal. Todos estamos sujeitos ao erro. E crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal. Então aqui ele foi instigando, para tentar retirar se nós realmente sabemos o que é bem, o que é mal. E Jesus disse: vede o que querereis que vos fizeste ou não vos fizesse. Aqui está toda a lei, Se você quer que faça aquilo para você, faça para o seu irmão. Se você não quer, não faça. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Então, você quer o bem para você, faça o bem para o outro. Por quê? Porque aquele mal que você não quer para você, também não faça ao outro. Isso é tão difícil, Quantas vezes, quando a gente vê, a gente já fez o mal para o outro que nós não gostaríamos que fosse feito a nós? Ou quantas vezes nós deixamos de fazer o bem, porque também não basta só não fazer o mal, tem que fazer o bem. E nas coisas menores, às vezes a gente fala assim: nós não temos oportunidade de fazer o bem, mas são nas coisas menores. E quantas vezes nós perdemos? Nós, que eu digo nós, perdemos essa oportunidade. E continua: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem? Porque nós gostamos de coisas práticas, Como eu coloco isso em prática? De se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. Quantos de nós nos conhecemos? Quantos de nós teremos vergonha quando, na tela, passar tudo aquilo que nós somos de verdade? Um dia eu ouvi aqui: eu não tenho medo, tenho vergonha de morrer. Eu acho que é isso mesmo. Porque quantos de nós encobrimos, usamos uma máscara e não sabemos na verdade quem nós somos? E o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Se somos espíritos, estamos encarnados em busca do progresso, por que não aproveitarmos essa vida para conhecermos a nós mesmos? Quantas vezes nós temos que fazer essa pergunta aqui, quem sou eu? Quando nós falamos assim: quem é você? Às vezes a pessoa responde: eu sou fulano, filho de ciclano, exerço uma profissão tal, Mas quem é você intimamente? Qual o seu grau de bondade? Qual o seu grau de maldade? Que virtudes você tem? Ou que virtudes você ainda não desenvolveu? Quem sou eu? E essa pergunta aqui me toca fundo, eu não sei ainda. E parabéns àqueles que já sabem. Por quê? Porque a partir do momento que nós chegarmos nisso daqui, quem nos fala é a benfeitora Joana. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Nós nos descobrirmos, nós sabermos quem somos, não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional. E hoje em dia, um dos piores reveses
é o emocional. Quantas pessoas não têm equilíbrio emocional? Quantas pessoas não conseguem trabalhar em grupo? Quantas pessoas não conseguem se relacionar com outras, sejam as outras pessoas da família, sejam os outros pessoas do seu trabalho? Por quê? Porque não está emocionalmente preparado. O quanto nós estamos preparando os nossos filhos para isso daqui, certo? Para a realidade emocional. Realidade emocional das suas aspirações legítimas e ações diante das ocorrências do cotidiano. Por quê? Porque a gente fala assim, não, eu estudo, eu conheço, eu sei aonde está escrito isso, aquilo outro, mas na hora do vamos ver, né? Na hora que acontece algo que nos tira o chão, como que nós nos reagimos? Como que nós enfrentamos aquela situação? O autodescobrimento é um parto impondo coragem aos homens, né? Por quê? Porque ele requer mudanças. Muitas vezes nós não queremos essas mudanças. E continua também Joana de Ângeles. A experiência do autodescobrimento faculta-lhe identificar os limites e as dependências. E quantos limites nós temos? As aspirações verdadeiras e as falsas. Porque eu posso falar que eu quero algo ou que eu desejo algo a alguém. Mas será que no meu íntimo realmente estou desejando isso? Estou querendo isso? Ou estou utilizando-me só de palavras para expor isso? Os embustes do ego e das imposturas da ilusão. Então, será que nós nos conhecemos realmente? Ou diuturnamente usamos uma máscara para tentar encobrir? E será que nessa nós não estamos fazendo um pouquinho do mal que ainda é muito visível nesse mundo? E aí nós chegamos nos vícios emocionais. Nós temos que nos descobrir e nós temos que descobrir as nossas emoções. E dentre os vícios emocionais, olha lá, a questão 913 de O Livro dos Espíritos é a seguinte: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E eles respondem: temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. E se nós perguntarmos assim, quem é você? Né? Eu sou fulano, eu sou ciclano. Qual é a sua virtude? Muitas vezes a gente sabe falar das nossas virtudes, mas qual é o seu ponto fraco? E é difícil nós nos destituirmos totalmente do egoísmo, porque algumas vezes, e nós justificamos isso ainda, né? Algumas vezes fala assim, não, eu estou pensando em mim, por quê? Porque alguém depende de mim, então pensando em mim, eu estou pensando na outra pessoa também. Eu quero o quê? Eu quero o melhor para mim, eu quero o melhor para minha família, enquanto tantas outras famílias não têm o melhor para si. Será que isso também não é o egoísmo? Então, o egoísmo, daí deriva todo o mal, São os espíritos que estão falando isso. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. É o pensar apenas em si. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Porque a partir do momento que nós deixarmos de pensar em nós, única e exclusivamente, e pensarmos no outro, muitas coisas melhorarão. É aquela história, você vai casar para quê? Eu vou casar para ser feliz,
Ah, você vai trabalhar para quê? Vou trabalhar para ser feliz, mas vamos voltar no casar. Vou casar para ser feliz. Né? E aí a gente é egoísta. Eu quero ser feliz. Se eu for pensar assim, eu vou casar para fazer o outro feliz e o outro pensar o mesmo, né? Já ajuda bastante. Quem quiser desde esta vida, sim, porque a gente poderia falar assim, não, nós temos a eternidade. Então, se não for nesta, será na próxima. Né? Mas quem quiser desde nessa vida e aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo o sentimento de egoísmo. Isso é difícil? É muito difícil. Certo? Porque quantas vezes nós pensamos mais em nós? Visto ser o egoísmo incompatível com a justiça. Por quê? Porque muitas vezes o que é justo para mim não é justo para o outro. E quantas vezes nós vemos crianças, né? Irmãos, isso não é justo. Tem um pouquinho a mais no copo para ele do que para mim. Né? Então é questão de justiça, cada um pensa em si. Também está atrelada ao egoísmo. O egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Então o egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Então façamos aí, né, uma busca na nossa consciência. Quanto nós somos egoístas? Se no livro dos Espíritos está dizendo que ele neutraliza todas as outras qualidades, será que eu consigo desenvolver outras qualidades enquanto eu ainda me mantiver egoísta? E Allan Kardec nos diz, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Quanto nós estamos sendo caridosos, e caridosos que eu digo, não caridosos conosco, né? Porque isso é prova de egoísmo. Quanto nós conseguimos desenvolver a caridade para com os outros. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito, amar o próximo como a si mesmo. Será que nós conseguimos amar o próximo como a nós mesmos? E o próximo aqui não é só o próximo que está mais próximo de nós. E muitas vezes o próximo mais próximo de nós não conseguimos amar da mesma forma. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Então aqui é aquela primeira parte lá. O que é bem, o que é mal. Né? Você sabe o que é bem a partir do momento que você, fazendo para o outro, você gostaria que também fizesse para você. E esse fazer o bem, ou fazer ao outro o que gostaria, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então parece tão simples, né? Como se livrar do orgulho? Amar ao próximo como a si mesmo, fazer para o outro o que você gostaria que fizesse para você, ou seja, ser caridoso. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Então, a partir do momento que nós conseguirmos nos doar aos outros, nós vamos conseguir destituir um pouco o egoísmo. E continua lá no Evangelho. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir nas escalas dos mundos. Estamos num mundo de provas e expiações. Então, a partir do momento que nós conseguimos, tirar o egoísmo, nós vamos crescer. E isso não acontece individualmente. Então, acontece em cada um e coletivamente nós vamos conseguindo evoluir. Porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril para o que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações, o remover o egoísmo dos vossos corações. E aí a gente fala assim, não, eu estou aqui, tem outro sendo mais egoísta do que eu, mas será que eu não estou seguindo essa escala também? Porque muitas vezes a gente consegue julgar o outro. Fulano é muito egoísta. Mas será que eu consigo me julgar? Me descobrir? E lá no Evangelho também diz, fora da caridade não há salvação. E quantas vezes a gente fala assim, eu não tenho oportunidade de fazer caridade, bem que eu gostaria, mas eu não tenho essa oportunidade. Mas será que eu não seria caridosa se eu me levantasse da mesa e tirasse o prato da mesa para auxiliar o outro, que depois vai lavar a louça? Em coisas pequenas, Será que eu não seria caridosa se eu conseguisse juntar as minhas coisas e deixar menos serviço para o outro?
E fora da caridade não há salvação também pode significar: fora do auxílio aos outros não te libertarás do eu. Ah, porque eu não faço isso para o outro porque eu não tenho tempo. E o problema hoje da humanidade é tempo. Quanto tempo nós temos? E quanto do nosso tempo nós estamos utilizando realmente para algo que vai ser útil no nosso futuro? Te libertarás do teu eu, inclinado à vaidade e ao orgulho, ao egoísmo e à discórdia. Então, em Obras Póstumas, está escrito o seguinte: o egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. O egoísmo é uma das piores chagas, que se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, e nós gostamos de ver de cima para baixo. Será que nós não somos esse gatinho aqui, que olhando no espelho vê um leão? E quantas vezes nós nos orgulhamos de algo, certo? E achamos que somos melhor do que o outro. Então, se nós somos melhor, por que não sermos egoístas? Porque os melhores merecem mais, digamos assim. Julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa aos seus direitos. Poxa vida, se eu sou tão orgulhoso, se eu sou tão melhor, tudo de melhor tem que vir para mim. E se não o vier, eu me revolto. Por quê? Porque afinal de contas, eu gosto das coisas para mim. Eu acabo sendo egoísta também. A importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. Então, o orgulho e o egoísmo andam atrelados, de certa forma. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Olha aqui, uma dica aos orgulhosos. Por quê? Porque se nós nos elevarmos demais e formos egoístas e pensarmos só em nós, a tendência é que fiquemos para trás, não consigamos evoluir da forma que nós necessitamos. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, que é o chamado instinto de conservação. É lógico, Vamos supor que você esteja com 10 pessoas num lugar e tenha pouca comida, certo? O que muitas vezes a gente faz? A gente tenta pegar comida para a gente. Por quê? Ser um pouco egoísta no sentido de tentar conservar-se vivo. Entretanto, todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade. Nada fez Deus de inútil. Porém, Deus não criou o mal, foi o homem que o produziu pelo abuso que fez dos dons de Deus, em virtude do seu livre-arbítrio. Então, não existe, na verdade, o mal, existe a falta do bem. E muitas vezes nós abusamos, de tudo que nós conquistamos e acabamos fazendo com que isso se torne o mal. Não é simples, porém, nos livrarmos do mal que praticamos. E como eu disse antes para vocês, quantas vezes nós praticamos o mal durante o dia? Às vezes acontece uma intercorrência das mais leves possíveis e de repente, quando a gente viu, já gritou, ou já se enfezou, ou já se chateou, Então isso também é um mal que fica dentro de nós. Mal que nasce em nós, nos impregna e temporariamente passa a fazer parte da nossa personalidade. Mas existe o autodescobrimento. Então olha lá, ainda no Evangelho está escrito o seguinte: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, que são os contrários do orgulho e do egoísmo. Em todos os seus ensinos, ele, Jesus, aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. E ele não só aponta, mas ele pratica.
Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Não são os pobres, são aqueles mais humildes. Isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Essas são as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm puro coração. O quanto o nosso coração está puro. O quanto nós queremos o bem do nosso irmão. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Nós temos a paz dentro de nós? Nós somos brandos o suficiente para passar essa brandura para o próximo? Bem-aventurados os que são misericordiosos. E aqui também está a caridade, a partir do momento que nós temos misericórdia. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereria que vos fizesses. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas se quiserdes ser perdoados. E muitas vezes nós falamos da boca para fora, né? Eu te perdoo, mas eu não quero nunca mais te ver na minha frente. Certo? Praticai o bem sem ostentação, que a mão direita faz, a sua mão esquerda não precisa saber, né? Porque se você pratica o bem na luz do dia, você já está sendo orgulhoso, né? E muitas vezes você pratica o bem para o outro, fazendo com que o outro se sinta mal. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. E se a gente fizer buscar a nossa consciência, o quanto nós julgamos durante o período de um dia? E quanto nós nos julgamos? E às vezes quando a gente vai se julgar, a gente acaba sendo duro conosco, certo? E de certa forma nós temos sim que ser um pouco duros, no aspecto de eu preciso fazer cada dia melhor. Eu preciso aproveitar cada dia um pouco mais essa oportunidade de estar aqui. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o que dá Ele próprio, Jesus, o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cansa de combater. Então, nós estamos falando de, eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Será que esse mal que eu não quero não vem disso daqui? E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente em termos explícitos, como condição absoluta de felicidade futura. O quanto estamos sendo caridosos, né? Não apenas no aspecto material, porque a caridade material é a mais fácil de se fazer. O quanto nós estamos sendo caridosos de compreender o outro, de não julgar o outro, de nos perdoarmos também, né? E fazer com que vivamos melhor uns juntos os outros. E a caridade é o amor em ação. Por quê? De nada adianta eu falar que eu amo, amar o próximo como a ti mesmo, se você não desenvolve ação nenhuma a respeito. O que adianta eu ter o conhecimento se eu não colocar em prática? E para colocar tudo isso em prática, é necessário o quê? É necessário uma grande transformação. Então nós temos que nos conhecer e temos que nos educar. Por quê? Porque muitas vezes julgando os outros, nós queremos educar o outro. E não só o outro criança, né? A partir do momento que nós julgamos um adulto, de certa forma, né? Se nós chegarmos para ele falar, nós estamos querendo educá-lo. Mas até que ponto eu consigo educar o outro se eu não me autoeducar, se eu não me transformar? Aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Nós sabemos que a felicidade não é deste mundo, né? Mas a partir do momento que eu tentar melhorar um pouquinho, né? E todos os dias nós temos que buscar na nossa consciência se estamos melhorando um pouquinho, nós já conseguimos angariar um pouco mais a felicidade para esse mundo. E vencer a si mesmo. Por quê? Como disse Paulo,
Não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. E todo dia é uma luta para que pratiquemos cada vez menos o mal e consigamos fazer cada vez mais o bem. E quando se fala no mal aqui, Paulo quis dizer que é o mal trivial, que subsiste em nós e é alimentado por nossa vontade. Então, aqueles instintos, né, que nós mesmos temos consciência e que em certa medida nos proporciona prazer pelo torpor de consciência. Tem gente que faz o mal por prazer. Daí a nossa dificuldade de nos desembaraçarmos dele. Então, se aquilo me dá certo prazer, por que eu vou me livrar desta possibilidade? E lá no Evangelho diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita. Eu coloco aqui o verdadeiro cristão, né? Pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Por quê? Más inclinações todos nós temos. Se não as tivéssemos, não estaríamos nesse mundo de provas e expiações. Então, primeiro nós temos que identificar essas más inclinações, nos autodescobrir, nos autoeducar, domá-las e praticar cada dia mais o bem. Mas muitas vezes o que acontece? Foi o que o Vanim falou na leitura inicial. Muitas vezes nós fazemos o mal e nós falamos assim, não, mas eu só fiz isso porque eu estou obsediado. Eu só fiz isso porque, eu recebi instruções. E nós temos sim, contamos também com companhias daqueles que servem dos mesmos males. Estamos numa determinada linha, tanto encarnados como desencarnados. Por quê? Porque se nós temos amigos que não são tão do bem assim, muitas vezes nós não fazemos o bem. Para quê? Para nos mantermos dentro daquele círculo. Em maior ou menor intensidade de sintonia, funcionando como fator de indução à prática dos vícios que ambos usufruem. Então, assim, quando eu faço mal, muitas vezes eu faço mal e eu falo, não, eu só fiz isso porque eu fui intuído a fazer. Não necessariamente. Muitas vezes podemos querer deixar tal ou qual vício. E aqui, nós colocamos o egoísmo, o orgulho como vícios. Mas aquelas companhias nos sugestionam, persuadem e induzem, como amigos do nosso convívio. Apelam diretamente, convencendo-nos e arrastando-nos. Como entidades espirituais agem hipnoticamente no campo da imaginação, transmitindo as ondas magnéticas envolventes das sensações e desejos que juntos alimentamos. Entretanto, nós não podemos nos apoiar e justificar que ainda faço mal porque eu sou intuído a isso. Afinal de contas, nós temos o livre-arbítrio. Então, nós podemos melhorar o mundo a partir do momento que nós melhoramos o nosso mundo interior. A partir do momento que nós nos destituirmos das chagas, orgulho, egoísmo, nós vamos conseguir fazer um pouquinho mais o bem, E se nós tivéssemos um benzômetro ou mausômetro, que pudéssemos medir durante o dia o quanto bem ou quanto mal fizemos e comparar com as médias dos anos anteriores, e se nós conseguíssemos uma média de bem maior, uma média de mal menor, nós conseguiríamos realmente avaliar o quanto estamos progredindo. Mas se isso não é possível, vasculhemos a nossa consciência. E o nosso querido Chico Xavier disse: cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos seus próprios passos. Então nós temos que ir praticando boas ações a cada dia.
E esse texto aqui, eu achei muito interessante. Eu vou pedir licença para vocês para lê-lo. Sobre orgulho e humildade. Um lavrador percorria com seu filho os campos para ver se o trigo já estava maduro. Meu pai, perguntou o rapazinho, por que é que algumas espigas de trigo estão inclinadas para o chão, enquanto outras estão de cabeça erguida? Estas últimas, as de cabeça erguida, devem ser as melhores. As que deixam pender a cabeça, por certo, não prestam. O pai, colhendo uma das espigas, disse, repara, meu filho, esta espiga que, tão modestamente se curva, está perfeita e cheia de grãos. Ao passo que esta outra, que se levanta com tanto orgulho no trigal, está xoxa e imprestável. Que espiga será que nós somos? Daqui está no livro Terapia da Paz. Essa pequena história nos fala do orgulho e da humildade. São dois sentimentos que não conseguem viver juntos dentro de nós, porque nós não podemos ser orgulhosos e humildes simultaneamente. A humildade só entra no nosso coração quando o orgulho sai pela outra porta. O orgulho tem a ver com as vaidades humanas, com os poderes a que as pessoas aspiram na terra. Eu quero ser mais, eu quero ter mais. Ignorando as leis divinas. O ser humano se acha melhor que aqueles que possuem menos autoridade, menos fortuna ou pouca cultura. Mas se nós nos despirmos de nossas vestes e se nós tirarmos toda a fortuna desse mundo, nós somos exatamente iguais. Quase sempre o orgulhoso é vazio de valores espirituais e costuma revelar-se na indiferença e na crueldade para com os que socialmente se encontram abaixo dele. Como a espiga vazia de grãos caminha de nariz empinado e olha todos por cima, com descaso. O orgulho, separando as criaturas, gera a miséria e a revolta, mantendo uma sociedade injusta e infeliz. É a chaga. O orgulhoso quer ser o centro das atenções e ter suas vontades todas realizadas. Quando não consegue, torna-se violento e agride os que o cercam. Por quê? Porque sendo orgulhoso, ele acha que está no direito de ter o melhor. Aparentemente feliz, o orgulhoso terá o mesmo destino de todos. Deixará essa terra pelas portas da morte e encontrará a realidade espiritual, que nos iguala a todos e onde só contam a elevação moral e o bem que se faz. O que nós estamos, como nós estamos preparando a nossa viagem? Porque quando nós vamos fazer uma viagem, nós preparamos a mala. E se nós vamos para um lugar frio, nós levamos casaco, para um lugar quente, levamos roupas leves. O que nós estamos preparando para colocar na nossa mala quando viajarmos para o mundo verdadeiro? Essa descoberta, sem dúvida, será para ele motivo de triste sofrimento, porque o impedirá de alcançar a felicidade que imaginava poder comprar com as moedas humanas. Por isso, Jesus nos afirmou que o reino de Deus é para os simples e humildes de coração. A humildade é a grande virtude que nos proporcionará a felicidade. É por esse sentimento nobre que nos aproximaremos de Deus. A humildade não decorre do estado de pobreza, olha só, mas diz respeito aos valores da alma, porque é muito comum encontrarmos ricos humildes e pobres orgulhosos. Também não significa timidez ou covardia. Eu não quero falar nada porque eu tenho vergonha. Mas capacidade de amar a todos igualmente, de respeitar as diferenças e de reconhecer a grandeza de Deus e do universo. O verdadeiro humilde nem mesmo se reconhece humilde, ele simplesmente o é. Quem se diz humilde apenas tem vontade de ser, porque no fundo ainda carrega a vaidade. Eu sou tão humilde que eu sou extremamente vaidoso com relação à minha humildade. O humilde não busca ser o primeiro lugar, não quer destaque e nem glórias.
Sua alegria é poder viver, aprender e servir. Por quê? Estamos aqui para quê, além de servir? Sendo feliz e fazendo a felicidade do próximo, porque no que ele faz a felicidade do próximo, ele trará a felicidade a ele. O humilde conhece as suas forças, utilizando-as para fazer o bem. A humildade é virtude que se conquista. Para isso deve haver muito esforço de nossa parte, na disciplina, no trabalho e na fraternidade. Com certeza temos em Jesus o exemplo de humildade a seguir. Sendo o maior Filho de Deus entre nós, nasceu numa simples manjedoura. Viveu entre os pescadores, pobres e doentes, para ensinar a todos nós o caminho da felicidade. E se nós formos pensar, se nós conseguíssemos destituir o orgulho e o egoísmo das nossas vidas, nós a cada dia faríamos um pouco mais o bem. E com certeza faríamos menos mal. E Chico nos diz: aos outros dou o direito de ser como são, não os julgar. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. E eu gosto muito disso daqui, porque voltar atrás nós não podemos ficar nos martirizando também daquilo que já fizemos e não nos perdoar. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E para que esperar uma próxima reencarnação? Nós temos sim a eternidade, mas se nós não plantarmos nessa, como que vamos colher na próxima? E que nós consigamos nos destituir de todos os vícios que ainda permeiam a nossa mente e que ainda, infelizmente, impera na humanidade. Que possamos nos mudar, nos modificar e auxiliar na mudança dos demais. Porque nós com certeza não conseguiremos ser felizes se nós vermos a infelicidade do outro. Afinal de contas, se temos que amar o outro como a nós mesmos, nós temos que querer o bem do outro. Agradeço imensamente a paciência de todos vocês.